Meu nome é Lucas Desante, estou aqui com o Humberto Silva e vamos falar de LDU e Palmeiras 3-0 e agora vai pegar o Cruzeiro. O que você tem de expectativa nessa partida contra o Cruzeiro, Humberto? Pois é, né? O jogo lá em Quito foi, digamos assim, surpreendente. A derrota do Palmeiras, né, nas circunstâncias e principalmente pelo placar, ela foi, para mim, não é? Surpreendente, tanto quanto as vitórias seguidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, logo depois da derrota para o Bahia. Quer dizer, o Palmeiras pegou uma sequência assim de jogos, né, em que marcou muitos gols, goleadas, não é? Bragantino Uhum. até arrasou com o Bragantino e chegou para o jogo contra o Flamengo como favorito. A gente falou isso aqui no último podcast e com toda a força, uma expectativa extremamente positiva. Mas a derrota para o Flamengo e na sequência o jogo da semifinal com o LDU lá em Quito e agora, né, na sequência do Brasileiro, o Cruzeiro e mais adiante novamente o LDU, coloca o Palmeiras realmente numa encruzilhada. Sim, mas para mim, você falou que foi surpreendente, para mim não foi surpreendente, porque eu acho que teve um fator muito importante, que é a falta do Everton no gol do Palmeiras. O Carlos Miguel tá há bastante tempo sem jogar, que ele ti- é, que o Carlos Miguel só foi titular nessa partida contra o Flamengo e contra o LDU. Então, o Carlos Miguel também ele falha muito em jogo grande. Então, para mim, não foi surpreendente, porque duas partidas, 6 gols é bastante coisa. É uma média de 23 minutos, um gol da equipe adversária. Isso foi destacado, né, por alguns é, comentaristas de futebol, da imprensa. Eu li. A verdade é que os 6 gols dos dois jogos, não dá para você responsabilizar propriamente o Carlos Miguel. O que Sim. acontece, e é engraçado isso, como o futebol ele é feito, né, de circunstâncias, de momento. é, o Juca Kfouri, na coluna dele, no UOL, escreveu a respeito de uma defesa, logo no começo do jogo contra o LDU, em que ele espalmou uma bola que iria, é Fora claro que do não dá para gol. medir, fora do gol, uns 2 metros, segundo o Juca Ah, Kfouri. ele sempre faz isso, ele sempre faz E isso. isso demonstraria não é, segundo o Joaquim Fúria, o nervosismo dele. É interessante ver como o nervosismo dele pode, nesse sentido que você está falando, de experiência e tal, etc., como esse nervosismo ele pode contaminar os jogadores de defesa e, portanto, a segurança, não é, que o time, que a defesa poderia ter numa partida em que o LDU nitidamente partiria logo no começo para o abafa, jogar Ah, sob pressão. o Carlos Miguel, ele é sempre nervoso, assim, não é porque ele tá jogando no Palmeiras. Na Sul-Americana, no ano passado, ano retrasado, não lembro. Mas ele sempre espalmava quando ele já estava fora do gol. Então ele é um jogador nervoso em campo, assim, tipo, Então, esse ele, ele pode ter sido um fator, parece que sim. ele não tem noção do espaço do gol e ele espalma muito para fora do gol. É. Então, porque muitas vezes uma grande defesa de um goleiro que para é, o torcedor, ou mesmo para muitos comentaristas, uma defesa espetacular, nada mais é do que um mau posicionamento que exige dele uma defesa extremamente difícil. E aí, Uhum. não é, fica para a imagem, como espetáculo e tal,
é o show, é aquela ponte espetacular e tal. Mas muitas vezes o goleiro estando bem colocado, ele nem precisa fazer essa ponte, ele simplesmente sai Sim. e pega a bola com a maior tranquilidade. Mas eu não sei, assim, isso foi destacado, eu não vi falha dele nos gols. Agora, realmente passa em tranquilidade. E isso é uma coisa que dá para você sentir quando você tem o enquadramento no rosto dele, dá para você sentir pela expressão dele que ele está tenso. Imagina agora que ele tomou 6 gols em 2 partidas e vai pegar o Cruzeiro, né? Então, Pois é, então aí você fica com aquela coisa assim, né? Não é? Comentou-se aqui a falha do, não é, do Hugo contra o o Japão, Japão. É. né? E, e eu, né, entendo que a falha naquele gol não está na cabeçada, e sim no fato de que ele simplesmente não saiu numa bola na área pequena. Não teve confiança, segurança para sair. É. O Hugo ele tem dificuldade de sair mesmo da área. Então, quando o jogador cabeceia queima-roupa, se ele defendesse, aí todos os comentaristas diriam que seria uma defesa tipo Gordon Banks. Que não quero falar agora de seleção, mas eu acho que foi mais falha do Beraldo nesse. Porque, pô, deixar um japonês de 1,80 m cabecear na área, eu acho que pra mim é uma falha do zagueiro, nem é uma falha do goleiro. E ainda foi em queima-roupa. Não, Mas, a enfim, cabeçada em si, eu acho que, né, eu entendo que realmente ele acabou jogando a bola para dentro, quer dizer, não foi, seria defensável, digamos assim, hum, mas realmente a cabeçada, quer dizer, para mim, a culpa dele, vamos assim dizer, não está propriamente na cabeçada. Qualquer goleiro tomaria aquele gol. sim. Ou se defendesse, seria uma grande defesa. A defesa por exemplo, do goleiro do Flamengo, do Rossi, no primeiro tempo contra o, o Racing. Foi uma grande defesa? Foi uma grande defesa? Essa é uma Foi, pergunta. Mas a gente foi, não foi. precisa avançar isso. Não, não foi. A bola foi em cima dele. Então, quer dizer, é isso que estou dizendo. Foi mais ou menos. Se a bola entra, seria falha. Ele tomou um gol que foi considerado falha contra o Estudiante lá na Argentina, e que a bola foi praticamente em cima dele. Do Então, Estudiantes foi falha, mas. mas imagine se a bola contra o Racing tivesse entrado, seria falha. É isso que eu estou querendo Mas, dizer. agora do Palmeiras, agora eu quero ver. Eu já tinha falado da gestão de elenco do Palmeiras, como seria, mas agora eu não sei o que o Abel Ferreira vai fazer. Se vai ser um time reserva ou vai ser um time titular. Porque Uhum. o Palmeiras pode reverter a partida aqui no Allianz Parque, mas, mas vai ter que ser reserva aqui contra o Cruzeiro para ser um time titular contra o LDU, né? Porque vai jogar domingo, depois vai jogar na quinta-feira. Então, aí você tem um nó para o Palmeiras, como eu falei, bem complicado, porque o Palmeiras está, não é líder do Campeonato Brasileiro, joga contra o Cruzeiro, está na terceira colocação, com uma excelente campanha, um jogo difícil. Se o Palmeiras perder ou mesmo empatar, ele corre o risco de perder a liderança. E então, agora veja, eu acho que aí, então, Lucas, você tem esse encadeamento de partidas, não é? Uhum. Numa situação em que as decisões agora elas são cruciais. Então, o Palmeiras perdeu para o Flamengo, perdeu para o LDU. E veja bem a situação. Eu estou falando, não com, o Palmeiras pode jogar com o time completo ou fazer um mix ali de jogadores contra o Cruzeiro. Agora imagine o Palmeiras perder novamente para o Cruzeiro. Se o Palmeiras É, perder novamente para o Cruzeiro, a situação do ano para o Palmeiras fica complicadíssima, porque sim. aí ele praticamente abre mão do Campeonato Brasileiro e vai para o jogo contra a LDU a semana que vem com astral negativíssimo, uma pressão assim
colossal da torcida, Sim, da imprensa, tal, etc, para fazer 4-0. A gente não pode esquecer que o Palmeiras precisa fazer contra a LDU 4-0, ou uma diferença de 4 gols. Se o Palmeiras fizer 3 gols, o jogo não termina. sim, vai ser bem complicado se o Cruzeiro ganhar. Mas agora, enfim, vamos para Santos, né? O Santos está numa situação complicadíssima, perdeu, perdeu contra o Vitória. Esse Vitória que não estava jogando bem, mas agora começou a evoluir. Mas o que você acha dessa partida Santos e Botafogo? E o Santos não ganha fora de casa há 2 meses e meio, né, Humberto? Vamos dessa informação A aí. situação. O Santos, quando subiu, né? Ele caiu, disputou a Série Uhum. B ano passado. Houve toda uma expectativa, inclusive com a volta do Neymar. É, eu entendo a situação do Santos da seguinte maneira: você falou que o Vitória está subindo de produção, inclusive no confronto direto com o Santos, no jogo de 6 pontos. Em alguns momentos, né, eu tenho para mim que esses times mais fortes ou mais emblemáticos do futebol brasileiro, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, que ficam lá, mesmo Corinthians, ficam lá, de repente, 2, 3 derrotas, eles ficam namorando a zona de rebaixamento, mas esse ano você tem ali pelo menos 4 equipes que não são tão tradicionais, né? Sport, apesar de ter sido Uhum. campeão brasileiro, Sim, Juventude, Fortaleza que esteve bem, mas né, aquela gangorra das equipes do Nordeste, e o Vitória, que são candidatíssimos ao rebaixamento. Então, para mim, essa é a sorte do Santos. Agora, sim. o Santos está dando muita sopa para o azar e realmente está um clima terrível. A derrota para o Vitória foi uma coisa assim horrorosa para o Santos. Uhum. Então, a sequência de jogos que você antecipou do Santos agora no campeonato, ela é praticamente, para mim, decisiva. Porque aí a questão é, para essas equipes, né, que jogam com pressão de se manter, para se manter, né, na Série A. Sim. É diferente do Fortaleza. Fortaleza volta Ó, para a Série B. eu vou falar a tabela do Santos nesses 6 jogos. Ó, vai pegar o Botafogo hoje. Eu Difícil. acho que o Botafogo vai ser difícil o Santos ganhar. Dificílimo. Fortaleza dá para ganhar, né? É um Vai jogo de 6 pontos, É um exatamente, de jogo de seis seis pontos. pontos. Aí vai pegar o Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol. É, Mirassol Aí está vai ser bem muito bem. complicado. Vai ser bem É, complicado, assim, de. E aí, se perder esses 6 jogos, como que vai ficar a cabeça dos jogadores do Santos aí? exatamente. O problema não é só perder os jogos, é a cabeça. Quer dizer, cada derrota, a bola vai pesar 2 toneladas no pé do jogador na hora Uhum. de decidir. O jogador sabe disso. Uma saída de gol do goleiro passa a ser uma situação de um pênalti. Sim, Quer dizer, ele sai do gol quase com a certeza de que errou, é gol. E sendo gol, o mundo cai nas costas dele. Então, sim. quer dizer, se isso que você aqui está colocando se antecipar como uma sucessão de derrotas e insucessos do Santos nos próximos 4 ou 5 jogos, ele se candidata, na minha opinião, fortissimamente a voltar à Série B. Sim, eu também acho. E também tem muito confronto direto também o Santos, né? Isso que complica, porque vai O pegar jogo o que pode Sport ainda animar e o aí, Juventude. uhum. O jogo que pode animar, mas aí para ele uma decisão é Fortaleza. Porque é o tipo do jogo em que os dois estão ali para, né, Sim, desesperar, o jogo dos desesperados. Então, o Santos ganhando, isso dá um plus para enfrentar o Palmeiras, né? eu Ou acho que enfrentar. uma jogada que representa o Santos é a cabeçada do Guilherme em uma bola rasteira, entendeu? Isso que está representando o Santos.
Então Você viu esse resolvi. lance, Humberto? Não tenho esse lance na Ah, memória, não. depois eu te mando no WhatsApp. Isso representa o Santos, pô. Porque o Santos não. Na verdade, eu acho que o elenco do Santos não tem culpa. Quem tem culpa é a diretoria do Santos. Há bastante tempo, entendeu? Sim. É uma má gestão ferrada, assim, do Santos. Porque continuar com o Neymar foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Eu acho que se o Santos for para a Série B, o Neymar não vai continuar. Ah, acho E praticamente possível. impossível continuar 21 milhões de reais por mês, é bastante coisa. E dava para, com 21 milhões de reais, vamos ser sinceros, dá para fazer um bom time. Só o Dá, Memphis Depay é 6 milhões. Pô, pro Corinthians. entendeu? É quase. Dava para colocar 3 Memphis Depay e ainda subiu, sobrava dinheiro. Então, eu acho que a má gestão do Santos tem. A verdadeira culpada não é o elenco. Uhum. De acordo, Lucas. E isso agora cobra um preço altíssimo. Exato. Agora vamos para a situação de São Paulo também, que está bem difícil. O São Paulo está bem difícil. 2 meses de direito de imagem atrasado, mas falaram que já pagou. Mas São Paulo tá bastante jogos sem vencer. E vai pegar o Bahia, né? O Bahia que tá, tá jogando Fascinante. muito com o comando do Rogério Ceni. Uhum. São Paulo e Bahia, o que você acha da partida? Eu, o São Paulo, né, ele desmoronou. Tem essas questões internas, administrativas, que se arrastam no São Paulo há décadas. E aí, não, um negócio maluco, a gente falava, o São Paulo foi o último, o único, né, em pontos corridos, o único tricampeão brasileiro. E, e aí, né, em 2 décadas, né, o São Paulo, né, se contenta com uma Sul-Americana mais recentemente, né, já faz tempinho, Uhum, um paulista. Então, São Paulo, os São Paulinos, meus amigos São Paulinos, ficam irritados quando eu digo isso. O São Paulo, né, ele caminha para um time de nível B, um time inferior. E é assim, é um time em que, paradoxalmente, o Santos, não vejo tanto isso no Santos, mas o São Paulo é um time que, paradoxalmente, a camisa, o peso da camisa tem justamente o sentido contrário. Quer dizer, é, eu tenho a impressão que o Luciano sente aquela, não é? Quer dizer, se você pensar, não é, no famoso clichê, quando vê jogo a camisa pesada do Real Madrid, a camisa pesada do uhum, Liverpool, tal, etc. Não é? Então, um jogador como Vinícius sabe que está vestindo a camisa, Vinícius Júnior, sabe que está vestindo, o Mbappé sabe que está vestindo a camisa do Real Madrid ou do Barcelona, tal. Então você sabe que o que significa o peso daquela camisa no jogo que se tem. O São Paulo parece que acontece exatamente o contrário. Quer dizer, a sim. camisa, o time tricampeão do mundo hoje é o Nottingham Forest, que aliás também já foi campeão do mundo. Ou o É, Olímpia do Paraguai, que já foi campeão do mundo. e também o que me impressiona é o preparo físico de São Paulo. Muitas lesões, muitas lesões. E isso não é de hoje, não. Isso é Não, de não, não, bastante não. tempo. Já é Bastante uma tempo. coisa. Desde a primeira passagem do Crespo pelo São Paulo, que tem essa questão do Sim, departamento médico do São Paulo. Horroroso. horroroso. Então, o São Paulo se complica. Eu acho que não se complica no Brasileirão, porque já está lá em cima. Eu acho que o São Paulo se acomodou. Eu acho que não é culpa do Crespo, mas eu acho que os jogadores com salário atrasado se acomodaram também, e também Uhum, tem na isso, posição da detalhe. tabela. Na posição da tabela, eu acho que São Paulo olhou para cima e falou: pô, a gente não vai pegar o Mirassol, nem o Cruzeiro que vão pegar a Libertadores. Vamos contentar com uma Sul-Americana e fazer esses jogos aí, porque a gente já está eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, a gente não vai ser campeão do Brasileirão, vamos se acomodar aqui e pegar uma Sul-Americana. Eu acho que essa é a realidade, assim, do São Paulo, assim. É uma realidade, isso está destacando bem, intermediária. É um time, né? São Paulo não entra para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana, para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro, mesmo para o Campeonato Paulista, ele não entra para disputar o título. Ele entra para fazer uma boa campanha,
Não é, não dá vexame. É. Então vamos para os palpites da rodada, né, Humberto? Você me cobra os palpites. Vai lá, Palpites da rodada. Corinthians de Vitória. Corinthians e Vitórias, eu acho da Corinthians. Eu entendo que o Corinthians tem uma gangorra e tal, mas ele, não é, ele se sai bem contra o Vitória. Eu vou ao contrário, eu acho que vai ser vitória do Vitória. Meu Deus, que pessimismo. Não, o Corinthians gosta de perder uma partida dessa, porque eu não sei o que acontece, Humberto. Eu acho que deve ter uma roda assim, falando vou jogar ou vou jogar ou não vou jogar. Aí eles Sei. giram a roleta e falam, putz, não vou jogar. Então, Barradão, visitante, o time do Dorival não ganha. Eu acho que vai ser empate. Não vai perder do Vitória, mas vai ser Não, empate. eu sou otimista em relação ao Corinthians nesse jogo agora, né, contra o Vitória. Agora, jogo de 6 pontos, Atlético Mineiro e Ceará. Cara, que coisa doida, né? O Atlético, assim como o Santos, é outro time que tá realmente, não é uma draga. Ah, eu não confio no Atlético, não. Eu acho que vai, Né? Para mim, eu acho que vai ser para mim, empate. se eu tivesse que fazer uma aposta, seria no empate. Fluminense Internacional também que tá mal na tabela. Acho que vai ser Fluminense. O Internacional não tá jogando com confiança, principalmente. Né? Perdeu completamente. Depois que foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, o Internacional entrou numa rota declinante, perdeu Uhum. completamente a confiança. E o Fluminense não tá, não é nenhuma Brastemp, como se dizia antigamente, Sim. mas tá melhor que o Inter, pelo menos é um time que mantém uma constância no Campeonato Brasileiro. Então vai ser Fluminense. Eu acredito que o Fluminense. Esporte e Mirassol, com certeza. Não tem, não tem, Então, não tem outra. veja, eu praticamente não vejo o Mirassol, vi muito pouco, vi contra o Corinthians, vi contra o Flamengo, não, eu vi poucos jogos do Mirassol, então o Mirassol para mim é como um time do Equador, da Bolívia, do Peru, né? Ou então aqueles times não é, da Ucrânia, da Rússia, Sim. na Europa, né? Então, eu não sei. Agora, a campanha do Mirassol é algo que eu não, né, Ninguém tive ainda esperava, ninguém condições esperava. de ver. Então, se você pensar na campanha, tá claro, mas futebol vamos usar aquele famoso clichê, é uma caixinha de surpresa. Então, Sim. para mim, não seria surpreendente uma vitória do esporte. Fortaleza e Flamengo. Então, o Flamengo tá agora. O problema do Flamengo é a oscilação. O jogo é lá e o Fortaleza joga sob o risco de, né, afundar cada vez mais. Não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, não. Vai Se ser, o vai ser Flamengo lá no, ganhar, Cas- no, exato. Então, no Castelão, Castelão. eu acho que é um jogo para o Flamengo ganhar. Né, os flamenguistas não gostariam de ouvir isso, mas é o tipo do jogo que o Flamengo pode ganhar por diferença de um gol, não vou falar 1 a Vai 0, ser time reserva. Provavelmente vai ser time reserva, porque vai ter contra o Racing lá. Mas eu acho que sei. mesmo com o time reserva vai ser 2-0 pro Flamengo. Eu não acho que é um jogo fácil, eu acho que também tem, né, toda aquela questão que o Fortaleza é um time que sofre bastante com a arbitragem, para a gente não ficar aqui fazendo antecipadamente, mas a pressão da arbitragem favorável ao Flamengo, vamos assim dizer, para lembrar da afirmação, né, do Felipe Luiz a respeito das reclamações de arbitragem do Palmeiras. É um jogo que eu acho que pode. Isso, 2 a 0 eu acho que é muito. Eu não acho que o Flamengo. Assim, a impressão que eu tenho, né, o Flamengo Uhum. pode ganhar. Mas não me surpreenderia também. Derrota, acho menos provável. Mas Sim. um empate. O Flamengo, aliás, tem uma das coisas que mantém justamente o Palmeiras na liderança
do brasileiro é o excesso de empates do Flamengo. O Flamengo Sim, tem muito empate. São Paulo e Bahia. Eu acho que vai ser 2-1 Bahia. Bom, eu tô com você, não resultado, mas assim, eu acho que o Bahia tá melhor e o São Paulo tá uma draga. Grêmio e Juventude. Ih, caramba, Essa partida aí eu nem sei opinar. Não também sei não opinar. faria isso. Mas eu Mas acho eu que acho que vai ser empate, empate. eu acho que o Grêmio tem mais força. O Juventude é uma equipe assim quase pior nesse campeonato, quase que o Sport. Então, ele conseguiu algumas vitórias e tal, etc. Mas na hora que você vê Conseguiu. não só a quantidade, acho que é o lado do Vitória, é o time que mais perdeu no campeonato, mas também o Juventude, ao contrário do Sport, tomou goleadas assim humilhantes, né? Então, Juventude, e no Rio Grande do Sul tem toda aquela questão da disputa regional e tal. Eu acho que o Grêmio é mais forte. Então, não Botafogo, apostaria. Botafogo e Santos a gente já falou. Provavelmente Botafogo. vai ser uma vitória do Botafogo. E Eu, Bragantino e Vasco agora. O que você acha? Eu acho que vai é ser. outro. O Vasco está bem, o Vasco subiu, o Vasco está assustadoramente bem. Não consigo entender qual a alquimia que aconteceu ali. Eu acho que foi o Robert Renan e o Ryan, né? A evolução do Ryan no Sim, Vasco. eles têm se destacado bem. Então, pelo momento do campeonato, eu apostaria no Vasco. O Vasco. E agora, Palmeiras e Cruzeiro, amanhã, 8h30 da noite. Então, bom, aí, né, como jogar no Allianz, mas o Palmeiras tem essa questão, qual o time que vai, né, jogar É, efetivamente. O Cruzeiro vai jogar, obviamente, para ganhar. Então, aquilo que nós. Então, eu falo sempre nesse sentido também para errar, não é? Sobre uhum. favoritismo e tal, etc. Então, vamos lá, só para provocar. O favoritismo nesse jogo é do Cruzeiro. Putz, o Cruzeiro que não tá jogando muito bem essas últimas partidas, Pois mas é, eu acho que o Palmeiras surpreendentemente vai ganhar essa partida. então vamos Vai ver. ganhar. Tá Para certo, ter, Lucas. para ter uma esperança para o jogo da LDU. Mas, né, pode ser um desastre também. Sim, Dependendo do. por isso que É eu tô que eu não sei falando. qual. Eu, Aham. Se for time reserva, com o Carlos Miguel no gol, acho que vai ser um desastre essa partida para os palmeirenses. Porque É, o chute de longe, o Carlos Miguel, não sei não, hein? tá certo, Então tá Lucas. bom, Berto. Esse foi o nosso podcast. 30 minutinhos, foi um bom tempo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, até a próxima.